É 11 de Hebreus, irmãos. O Senhor me revelou. Jardim Paulista, sábado, 22 de abril de 2023. Vamos ler então 11 de Hebreus com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Por ela entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por elas depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não vir à morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus, sem não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas recebeu, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e de ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar como por terra seca, que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gedeão e de Baraque, de Sansão e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões,
Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo testemunho da fé pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Foram grandes homens, grandes mulheres, grandes entre aspas, pelo poder de Deus, pela força do Espírito Santo e por determinação e predestinação de Deus também em cada ser humano, destes aqui que foi lido, seus nomes também ficaram para exemplo de fé, de esperança, de caridade também, e de consagração a Deus, a sua fé, e fidelidade à sua doutrina também, ao seu querer também, e esperança também da vida eterna no reino celestial. Aqui, irmãos e irmãs, tu fala de tudo e sobre quase todas as necessidades também. Tem necessidade espiritual, tem necessidade material, tem necessidade de documentos, tem necessidade de posse, tem necessidade de conquista também, e tem necessidade da nossa consagração para que seja executado todos esses benefícios também. E é só uma palavra que executa todos esses benefícios, que é o sentimento da fé. E é o que Deus vai derramar hoje para quem estiver ouvindo esta palavra. Receba a fé em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela força do Espírito Santo, sinta a presença de Deus. Se tu sentir a presença de Deus, é porque Deus existe, Deus está contigo também. Aquele que não tem o Espírito de Deus não tem Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus tem Deus. A igreja que não tem o Espírito Santo não tem Deus. A igreja que tem o Espírito de Deus, tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Tem as bênçãos, tem as promessas de Deus conquistadas aqui na terra também. Não somos nada, somos menos do que nada, mas glória a Deus, tendo a fé constrói por aquilo que nós não conseguimos construir com a mão, com a capacidade humana, o que as máquinas não fazem, o que os médicos não fazem, o que os remédios não curam e o que os espíritos não expulsam, Deus pelo Espírito Santo expulsa e liberta todas essas coisas também. Estamos no caminho da verdade, irmãos, foram grandes homens, grandes batalhadores, não vamos chamar grandes heróis, porque o maior herói que nós temos é nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu tudo, venceu todos. Eles venceram as coisas desta terra, venceram os sacerdotes, venceram os mercenários, venceram exércitos poderosos. Mas Davi venceu o gigante Golias, mas Jesus Cristo venceu o inferno e Satanás e todo o seu poder também. E mais do que o inferno, venceu o império da morte que estava na mão do inimigo. Hoje a morte não é inimigo, hoje a morte é um mensageiro de Deus que vem buscar os seus eleitos para o reino da glória dos céus. Jesus fez mais do que todos. A conquista de Jesus sobrepuseou todos os profetas. E não há pastor, e não há antes e depois de Jesus alguém como Jesus. Ele é o símbolo da paz, do amor, da caridade, da amizade, da misericórdia, símbolo de consagração de um Deus todo-poderoso, enquanto os deuses, irmãos, pede derramamento de sangue, pede, irmãos e irmãs, o próprio Deus pedia que degolasse uma ovelha, que degolasse uma pombinha, que fizesse isso, fizesse aquilo e pusesse no altar e fosse queimado. Jesus Cristo não mandou queimar ninguém, Ele mesmo foi crucificado, Ele mesmo se sacrificou pelo povo de Deus. Ele se fez Cordeiro de Deus, maldito na cruz para fazermos nós bendito do Deus que fez o céu e a terra. Tu és bendito de Deus, ninguém pode te amaldiçoar. Pode fazer reza brava, pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode fazer bruxaria, pode levar teu vestido em qualquer lugar, dá glória a Deus. O vestido de Pedro curava os enfermos. O lenço de Paulo curava os enfermos. Tomara que se levar o teu vestido, a tua roupa, que o Espírito Santo manifesta lá onde foi levado e mostre que você é verdadeiro na presença do Deus que está falando com você. Mais esta vez por esta santa e bendita palavra. Não tenhamos medo de nenhum espírito, irmão. Não tenhamos medo de ninguém.
Tenhamos temor de Deus e Deus nos guardará para a vida eterna e não nos sucederá nada além daquilo que Deus permitir que aconteça com cada um de nós. Passaremos momento também de trevas, irmãos, passaremos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará conosco todos os dias. Ele também passou pelo vale da sombra da morte e não permaneceu na morte. Dá um glória a Deus. Tu não permanecerá à morte. A tua carne sim, mas a tua alma jamais morrerá na presença de Deus. Maravilhas, mares se abrindo, sol parando. Não parou o sol, ou a terra parou. Eles não sabiam a ciência do movimento dos astros, né? Mas o escritor pôs o sol. Mas Deus parou a terra. Vocês que são cientistas aí, eu sei que alguma coisa parou. Dá uma glória a Deus. Alguma coisa de mal vai parar na tua vida para Deus cumprir a palavra na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós não entendemos de nada, né? Tem os médicos, tem o dentista, tem tudo, tem o advogado, tem tudo, mas dá um glória a Deus. O advogado não entende de medicina, ora a Deus e Deus cura o enfermo. O médico ora a Deus numa causa difícil e Deus é o advogado dele. Então o Senhor é tudo para nós, é advogado, é médico, é faxineiro, vem fazer uma limpeza na nossa alma toda noite que vamos buscar a palavra, varre a nossa casa, varre os nossos pensamentos e põe os pensamentos do céu. Então vamos dar um glória a Deus por esta palavra, irmãos. E todos esses valentes aqui, queridos irmãos, que Jacó, Moisés, José, Isaías, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, todos eles, não alcançaram o que nós alcançamos na face da terra. Não alcançaram esta graça. Esperaram com fé, esperaram com grande esperança. As virgens se poupavam, nem queria casar para que pudesse receber o Cristo. Se consagravam a Deus se oferecendo a Cristo e nenhuma delas foi contemplada. Chegou no tempo de Maria ser ali e concebeu Jesus Cristo, o Filho de Deus, em espírito e em verdade. Nós aqui que estamos aqui ouvindo esta palavra, podemos dar um glória a Deus e sermos felizardos. Recebemos mais do que todos eles. Eles receberam uma terra que tiveram lutar até o fim e perderam essa terra. Hoje estão num punhadinho de terra e nós, irmãos, entraremos na terra celestial, no reino eternal. Estamos na graça do vivente Filho de Deus, naquelas profecias, naquelas maravilhas, onde dizia que, irmãos queridos, a rosa de Saron, o lírio dos campos, o jardim do Senhor, embelezado de flores, irmãos, maravilhosas. Olha as flores que estão aqui, brilhando, dando glória, tendo cheiro do céu, cheiro de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da graça do Filho de Deus, ainda na terra, mas sentindo coisas celestiais e eternais, queridos irmãos, que o homem comum, o homem pecador, nunca vai sentir, nunca vai nos compreender, nunca vai entender, irmãos, a não ser que o Espírito Santo abra o seu coração e a sua mente, como vai abrir hoje para todos os testemunhados que estão ouvindo esta palavra. Sinta a presença de Deus, sinta o ambiente celestial, que parece que a gente pode tocar com a mão, mas não temos o atrevimento de querer tocar com a mão, porque é Espírito em verdade. E o encantamento se acaba, a presença se acaba, porque se acabar a fé, acaba a presença, acaba esse ambiente celestial, acaba a comunhão, e a comunhão é tudo para nós. Então, irmãos, vamos ter que dar muita graça e ser agradecido a Deus que todos esses poderosos não receberam o que você recebeu. Muitos deles viveram pela fé, ouviram a palavra do Espírito Santo e não tinham o Espírito Santo para receber a palavra. Hoje nós ouvimos pelo Espírito Santo e temos o Espírito Santo para confirmar a palavra na nossa alma e no nosso coração. Levou 400 anos para o Senhor tirar o seu povo da terra do Egito, até que as coisas se cumprissem. E ali tinha de tudo, irmão, o povo de Deus. Muitos se perverteram, viraram idólatras, faziam magias e outras coisas mais. E tinha aqueles que permaneceram na promessa. E por esses Deus cumpriu as coisas. Depois de 400 anos,
Bendito que Deus se lembrou daquele povo. Não é que Deus não se lembrava, se lembrou da promessa que tinha feito. E hoje está se lembrando Deus da promessa que fez a todos nós. As minhas promessas se cumprirão na tua vida. Faz 400 anos que você está esperando. João, Pedro, Paulo, esses aqui, que foi dito aqui, Pedro, João, Paulo, Maria, José, e os outros apóstolos já estão dormindo há 2000 anos e estão esperando. Nós não somos maiores do que eles. Nós vamos dormir e continuar esperando. Mas vai demorar muito, Senhor. Você já dormiu um sono profundo. Sono profundo, você dorme, quando você acorda, já passou a noite. Assim vai ser o sono. Vai ser um instante o nosso sono. Quando despertarmos para a glória. E a coisa mais maravilhosa, eu não sei o versículo que está. O Senhor me deu esta palavra há anos e anos e anos sobre... Para mim, os versículos mais contundentes, versículo de maior importância, é o 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Vale mais do que a conquista da Palestina. Receberam, não diz receberão, aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem na obediência ao corpo, dormem no Senhor, já receberam a vida eterna, porque não há mais perigo de se perder. É um lugar que o demônio não entra a carne, não entra a vontade de Deus. É o versículo mais importante que eu acho aqui. Certo, irmãos? Receberam pela ressurreição os seus mortos. Porque a maior obra que Deus possa fazer em nós, depois do batismo e da santificação, é a ressurreição. Ressurgir, reviver, ter vida, vida eterna, no reino celestial. Acordar para a vida eterna. É uma bem-aventurança. Vamos nos conhecer, vamos nos conhecer. Vamos reconhecer os nossos familiares. Me perguntaram se nós vamos saber que era casado ou solteiro. Lá não entra esse pensamento. A alma nunca foi casada com esse ou com aquele. A nossa alma casou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso esposo. Vocês acham pouco esse versículo? Você está aqui por quê? Pela vida eterna. Sofremos, gememos pela vida eterna. Tem dinheiro que paga, irmãos, nossa consagração, a nossa santificação, o nosso esforço. É a vida eterna. Banco, igreja, véu, música, organista, instrumento, igrejas, batismo, pregações, tudo pela conquista da vida eterna. A maior conquista da igreja vai ser a vida eterna. A igreja subindo aos céus, aquela multidão com palmas na mão cantando o hino do Cordeiro. Essa é a maior vitória que nós estamos aguardando, esperando, os irmãos. Sabemos que o Senhor faz prodígios, faz milagres, considera as nossas vidas, modifica o nosso destino, traça o nosso destino com felicidade, fecha o mal,
tira o cálice amargo da nossa boca e dá para os nossos inimigos, corta os laços do passarinheiro, nos prolonga a nossa vida com saúde, com mente, com visão, para glorificar o seu nome, para que enquanto vivamos gozamos da sua presença, da sua graça, louvando e glorificando o seu santo nome, vivendo na graça do bendito Filho de Deus, confirmações da existência de Deus, confirmações do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia, um Deus que se comunica, um Deus que fala, um Deus que anda, um Deus que sofre, um Deus que chora, um Deus que geme por nós, um Deus que se interessa por nós, um Deus em que você clama e Ele te diz, estou aqui no teu coração, na tua alma, não tema. Um Deus que nós reunimos em nome do seu Filho Jesus, Ele está presente. Um Deus que os homens só o desengana, só o desencanta, só o entristece, só o magoa, só tira de propósito de salvação, de amor, de união de Espírito Santo, de fé, de esperança, de fraternidade, de amor, de conjugação na alma, no espírito, de compreensão, sem guerra, sem contenda. Um Deus que espera do homem como ele é, a sua imagem e a sua semelhança, seu sentimento, seu afeto. Antes nós não tínhamos o poder de Deus, hoje nós temos o poder de Deus, de sermos como nosso Senhor Jesus Cristo. Como era Jesus Cristo? Como era Jesus Cristo, homem? Poderoso, clamava, Deus o ouvia, morreu, sentiu as dores, Deus sentiu as dores de um homem sendo crucificado, Deus sentiu a dor do homem, porque em Jesus Cristo Deus soube como que o homem sofre na face da terra, a vida do homem na face da terra. No homem, Deus conheceu o sofrimento humano. Então vamos dar glória a Deus, irmão. Que mais nós queremos do que a vida eterna? E ele ainda falou nesta noite que se lembrou do povo depois de 400 anos. Fez promessa do seu santo Filho Jesus Cristo e os profetas profetizaram. Muitos deles sentiram o que nós estamos sentindo, receberam o Espírito de Cristo. Detalhe a graça com tanta formosura, parece que eles estavam presentes no Jardim Paulista, sentindo o que nós estamos sentindo, ouvindo o que nós estamos ouvindo. Descreveram esta graça com tanta formosura, com tanta descrição, com tanta transparência, e a pessoa de Jesus Cristo, sua passagem pela face da terra, seu nascimento, sua formação pelo Espírito de Deus, ninguém poderia imitar, ninguém poderia fazer, ninguém poderia tomar o lugar de Cristo, porque para tomar o lugar de Cristo precisaria fazer tudo o que Deus fez, confirmando Cristo, a vida de Cristo, a vinda de Cristo, Cristo homem, Cristo Deus, trabalho de Cristo, as curas de Cristo, os milagres de Cristo. O homem não poderia imitar, ninguém poderia construir, irmãos, dizer isso aqui foi fabricado, isso aqui foi imitado, isso aqui foi teatralizado, isso aqui foi calculado, isso aqui foi planejado pelo homem, foi planejado por Deus. A tua vida foi planejada por Deus e ninguém pode desplanejar ela. Quem poderia preparar o tempo de Jesus Cristo? Quem poderia preparar os sacerdotes, as sinagogas, os templos do Senhor? Quem que poderia, irmãos queridos, preparar também todas as coisas? Os reinantes, os governos, os reis. Quem que poderia preparar aqueles discordantes também? Era tudo planejado por Deus, irmãos, os discordantes e os que concordavam. E para que Cristo fosse também na terra, queridos irmãos, crucificado e martirizado no duro madeiro da cruz. Tudo isso já estava proposto também. E houve muitos Cristos que quis imitar a Cristo antes de Cristo e depois de Cristo também, e não conseguiram imitar Jesus Cristo. Falsos Cristos são chamados, mas não fez as obras de Cristo. Deus não preparou o lugar, não preparou o estado, não preparou nada, irmão, e também não fez propaganda, não fez festejo, não fez carnalidade. Foi uma coisa simples, uma coisa modesta na pessoa de Jesus Cristo. Quando estava esperando ele entrar em Jerusalém como um rei coroado, num cavalo garboso que nem o rei fez para cá, para Naamã, não.
para Naamã, a Mardoqueu fez para Mardoqueu. Aí ele vai entrar com o cavalo do rei, com as vestes do rei, vai entrar com as suas vestes espiritual, entrou com as suas vestes modestas, com a alpaca no pé, montado numa jumentinha, mostrando a todos que o seu reino não é daqui na terra, o seu reino é no reino eterno dos céus. Deus mandou esta palavra hoje. Vamos pedir fé, irmãos. Precisamos de fé. Para servir a Deus precisa fé. Precisa fé para pregar a palavra e precisa fé para ouvir a palavra de Deus. Precisa fé para pregar, precisa fé para ouvir a palavra de Deus, precisa fé para praticar a palavra de Deus, precisa fé para esperar na palavra de Deus, precisa fé para receber o fruto da palavra de Deus. Sem fé nós não vamos para lugar nenhum. Fé nas curas, fé no poder, fé nas curas. Aqui se você vê tem cura, tem aqui rejuvenescimento. Tem rejuvenescimento. Você quer rejuvenescer? Faça a vontade de Deus. Você vai chegar numa idade assim de 80 anos, 88 anos, 90 anos, vai poder pregar, vai poder raciocinar, vai ser um homem normal, andar normal, ter os dentes na boca, ter uma boa visão. Glória a Deus. A santificação, o Senhor mandou quinta-feira, Ele purifica as nossas enfermidades, nos dá saúde material. Nós não somos um homem comum, uma mulher comum que se gastou com bebida, com droga, com prostituição, com farra, com perdição. Nós guardamos este corpo como templo do Espírito Santo, santificado, purificado. Vivemos mais e melhor, mais felizes, irmão. Temos muitas regalias que a velhice vai terminando, mas o homem de Deus ainda tem força em tudo e para tudo, porque guardou a palavra de Deus, guardou seu físico. E toda a lei, e toda a doutrina, e todos os ensinamentos é para preservação do nosso corpo, para melhorar a nossa saúde. Melhorando a nossa saúde, irmãos e irmãs, temos que melhorar o nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa moral, a nossa intimidade para com Deus e para com o próximo também. Então tudo isto influi, irmão, na velhice do povo de Deus também. Belos e formosos também, glorificando a Deus também. Tem irmão com 80, 90 anos andando ainda de bicicleta. Eu até aos 70 anos eu andei de bicicleta e quase fui atropelado. Eu falei, está na hora de parar. Resistiram às prisões, irmãos, até cadeias e açoites, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Que eu saiba, ninguém morreu ainda morto aqui no Brasil. Ninguém foi morto, ninguém. E só uns irmãos que foram presos no começo, mas aqui mortos ao fio da espada, vestidos de pele de ovelha. Olha aí, ó, tem Jean-Pierre aqui, como é que fala? Jean-Pierre? Como é que chama? Não, os modistas, Jean-Pierre, Pierre Cardin, mas tem também até sandália cesariana, não sei, cesárea. Creme riso na cabeça. Creme riso, né? Creme riso na cabeça. Véu bordado, véu. Andavam de camelo, andavam a pé de uma cidade para outra. Andaram 40 anos no deserto. Tem irmãos que veio aqui até já com um Ferrari. O irmão queria comprar uma Ferrari, o Senhor abençoou ele, e ele dizia que era vaidade. Então ele mandou a esposa dele vir aqui, ouvir a palavra, se ele podia comprar uma Ferrari. E Deus lhe dizia, você tem dinheiro? Compra uma Ferrari, anda numa Ferrari, confirmou ele. Não sei se ele comprou. Há 60 anos o Senhor me deu a palavra aqui, falou, vou te dar até um avião. Aí vieram falar comigo, irmão exagerou, hein? Um avião.
Aí chegou um dia que veio o irmão aqui, diz, eu estava aqui no Paulista e Deus mandou, quer me dar um avião. Hoje eu tenho um avião de transporte. Você duvida que Deus vai cumprir o desejo do teu coração? Crês e verás a glória de Deus. Você pode ter certeza que tudo aquilo que você precisa para ser firmado nesta graça, Deus te confirmará. Quero glorificar a Deus sem me engrandecer. Eu não sou nada, sou um grãozinho de areia nesse templo maravilhoso que é a graça de Deus. Sozinho eu não sou nada, mas como um grãozinho de areia eu faço parte desse monumento. Depois do meu testemunho, irmão, da borboleta 88, já apareceu a borboleta no dia seguinte, depois de 2 dias, em 5 casas de irmãos apareceu dentro da casa deles a borboleta. Isso quer dizer, meu testemunho é verdadeiro. A benção está nesta igreja. Deus me deu essa palavra, irmãos. Eu não gosto muito de ler palavra de benção, porque tenho medo de prometer e não cumprir. Mas hoje o Senhor me esforçou para ler essa palavra. Deus se lembrou do povo, depois de 400 anos. Jesus Cristo não só lembra de nós, irmãos, como nos tem gravado nas palmas das suas mãos. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo, teu servo abriu a primeira oração, suplicando os teus favores e a tua misericórdia. E novamente te agradece do profundo da alma e do coração, não só do servo, mas de todo este povo, pela tua presença, por esta festa maravilhosa, por tudo que tu nos deste de ouvir, Senhor, e de falar também, Senhor, e de chamar os hinos também, de tocar, de te glorificar, e de ouvir a tua santa e bendita palavra, e os teus santos testemunhos também, e estamos contentes, Senhor, que nós nos lembramos de Ti a todo momento da nossa vida, da nossa existência, não conseguimos esquecer de Ti. Lembramos de Ti, até dormindo e sonhando, sonhamos contigo, bendito Deus, porque Tu és tudo na nossa vida, a nossa força, a nossa virtude e a nossa salvação também. Graças Te damos por tudo, pela Tua palavra, e lembra-te de nós para algum milagre, alguma coisa maravilhosa em que estamos esperando da Tua parte também. E dá-nos a graça também, Pai eterno, que estamos vivos, não nos desanimarmos tanto com a partida dos nossos membros, mas também crer na ressurreição dos mortos. E nos veremos um dia no reino da Tua glória. Estamos confirmados por isto, Senhor, e estamos contentes por isto, e por isso também estamos Te servindo, pelo galardão da vida eterna. Tenha piedade das pessoas que nos visitam também, pelo amor do Teu nome, converta-os, ó Deus, e faça sentir arrependidos e humilhados também, Senhor, aceitarem a Cristo como seu divino Salvador. Despeça-nos em paz e em comunhão contigo. E dá-nos oração pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. Abra a boca do Teu povo, não só nas casas deles, nas nossas casas, mas na Tua casa de oração também. Dá o dom da oração, bendito Deus, para que as nossas orações possam ser ouvidas no reino da Tua eterna glória. Graças damos a Ti por tudo, pedindo as Tuas santas e benditas bênçãos, sempre em nome de Jesus Cristo, que contigo reina e reinará para sempre. Amém. Deus seja louvado.